Então, se o número de coordenação é determinado pelo raio iônico, se a gente varia o raio de um íon, o número de coordenação também pode variar, né? E assim vai mudar o poliedro de coordenação que ele pode ocupar. Então, alguns cátions vão ocorrer somente numa determinada coordenação, mas outros não, tá? Isso porque eles apresentam uma variação de raio iônico muito grande, tá? Então, eles vão poder assumir diferentes poliedros de coordenação, vão poder assumir diferentes posições, né, sítios estruturais. Tá? Quando a razão do raio, né, do cátion pelo raio do ânion fica muito próxima do limite entre dois tipos de coordenação, outros fatores, além do tamanho dos cátions, é que vai controlar a geometria da ligação. E aqui nessa tabela eu mostro para vocês exemplos de cátions muito comuns nas estruturas dos minerais, tá? Silício, sódio, magnésio, bário, potássio, estrôncio, ferro, mais 2, mais 3, né? Alumínio, são todos eles muito comuns, tá? E a gente está vendo aqui as variações dos raios, tá? E aqui os números de coordenação que os diferentes raios vão assumir. Então, a sílica pode estar num sítio tetraédrico ou octaédrico, tá? A mesma coisa o alumínio. Aqui o cálcio pode estar num sítio octaédrico ou cúbico, né? Esses fatores, como esses outros fatores que vão influenciar, né, no número de coordenação, comumente são a pressão e a temperatura vigentes durante a cristalização do mineral. Altas pressões ou baixas temperaturas vão favorecer números de coordenação mais altos, empacotamentos mais densos. Tá? Então, pensa, tem uma alta pressão, ele força a aproximação, deixa menos espaço. Tá? E baixa pressão e alta temperatura vai favorecer número de coordenação mais baixos, permitindo uma estrutura mais aberta. Tá? Um bom exemplo disso é o alumínio, que acontece com o alumínio. Tá? Que ele tem, né, como a gente viu aqui na tabela, ele tem essa variação do raio, né? Então, em condições de alta temperatura, o alumínio vai tender a formar coordenações tetraédricas, vai tender a assumir posições aqui nos tetraedros. Tá? Em baixa temperatura, ele vai tender a assumir coordenações de mais alta número de coordenação octaédrica. Tá? Outro fator que vai determinar isso é a neutralidade elétrica, tá? Que deve ser mantida. Tá? Isso que está dizendo o princípio da valência eletrostática. Significa que a somatória das forças de ligação do ânion, tá? Em relação a todos os cátions aos quais ele está ligado, deve ser igual à valência do ânion. Isso para manter, né? Para ser neutralizado. A força de uma ligação eletrostática pode ser definida como a carga de valência de um íon, tá? Dividida pelo seu número de coordenação. Então, o resultado dessa relação é chamado de valência eletrostática, tá? Que é a medida da força de qualquer uma da ligação entre os íons de coordenação e seus vizinhos. Tá? É como a carga de um cátion vai ser compartilhada igualmente entre todos os ânions vizinhos mais próximos. E a atração eletrostática do cátion para um ânion vai ser reduzida se outro ânion estiver atraindo o cátion em outra direção. Tá? É o que a gente está vendo aqui. Né? A gente tem aqui o flúor central, então a gente tem um ânion central cercado aqui por cátions nos vértices do tetraedro. Né? E todos eles, né, todos os cálcios, né, estão sendo aqui puxados em direção ao flúor. Tá? Então, o flúor tem uma coordenação 4, né, é o que a gente está vendo aqui, número de coordenação 4, com uma carga 1. Né? Então, se a gente divide, né, a carga pelo número de coordenação, a gente tem que a valência eletrostática, né, a força de ligação de cada uma dessas ligações, né, indicadas aqui pela seta azul, é 1/4. E isso é suficiente para neutralizar a carga 1 do flúor. No caso da fluorita, né, que é o que a gente acabou de ver, a gente viu essa situação aqui. Né? Agora, né, ela tem a coordenação do cálcio, né, em relação ao flúor. Né? Então, a gente tem aqui uma coordenação cúbica em que cada ligação entre o cálcio central e o flúor dos vértices também tem uma força de ligação, uma valência eletrostática de 1/4, tá? Multiplicando aí
pelos 8, né? Pelos 8 átomos de flúor, tá? Essa conta aqui. Isso vai resultar em 2 e que vai neutralizar a carga mais 2 do cálcio. Opa! Aqui. Isso aqui eu vou passar porque é a mesma coisa. Tá? A terceira regra fala sobre o compartilhamento de elementos poliédricos, tá? Então, como que esses poliedros vão estar ligados na estrutura do mineral, tá? E ele fala que, preferencialmente, os poliedros de coordenação vão se unir pelos vértices, tá? As uniões feitas pelas faces, né, ou pelas arestas, né, que seriam os lados, vão diminuir a estabilidade da estrutura por causa do aumento da repulsão eletrostática dos cátions centrais geradas pela aproximação deles. Tá? Então, é o que está mostrando aqui, nesse videozinho, tá? Eu peguei o compartilhamento de tetraedros, né, porque ele é bem comum em minerais. Né? Então, a gente vê aí que 2 tetraedros compartilhando um vértice, tá? Como é o que geralmente acontece. Depois compartilhando uma aresta e agora compartilhando a face. Vejam, né, essa diminuição da distância entre cátion e cátion, né, de 1 angstrom, depois 0,58 e depois 0,33, tá, que ocorre. Então, essa diminuição da distância leva a uma diminuição da estabilidade por conta do aumento da repulsa eletrostática cátion-cátion. Tá? Isso que leva à desestabilização, né, à diminuição da estabilidade do mineral. Então, preferencialmente, são compartilhados apenas os vértices. Mas compartilhamento de aresta acontece. De face, quando o tetraedro é ocupado por um cátion, quase nunca acontece. Tá? Se ele não é ocupado, aí pode ser que aconteça. Tá? Um exemplo disso, tá, é o que acontece no dióxido de titânio. Tá? Ele pode apresentar 3 estruturas, tá? Cada uma estável a diferentes condições de pressão e temperatura. E isso vai caracterizar 3 minerais diferentes. Tá? O átomo de titânio ele vai ser cercado aí por 6 átomos de oxigênio. Tá? Esse vermelhinho aqui é o titânio e os oxigênios são aqui as esferas cinza. Tá? Vou fazer aqui o desenho do octaedro. Tá? Ele teria aqui, né, um elemento, uma coisa que estaria para fora, né, que só está representado na estrutura a metade do octaedro. Tá? Então, a configuração mais estável é na forma do mineral rutilo, onde os octaedros de coordenação são organizados de modo que cada tetraedro compartilhe apenas 2 arestas e nenhuma face, com octaedros adjacentes. Tá? No caso do anatásio e da bruquita, cada octaedro vai compartilhar 3 arestas ou 4 arestas, tá? Então, a estabilidade do rutilo para anatásio já diminui consideravelmente, do anatásio para a bruquita, mais ainda, tá? Então, vejam que não tem compartilhamento de face, mas o aumento do número de arestas compartilhados também diminui a estabilidade. A quarta regra, ela é uma complementação da anterior, tá? E diz que em um cristal contendo diferentes cátions, os de alta valência e com número de coordenação pequeno vão tender a não compartilhar elementos poliédricos entre si, de modo a maximizar a estabilidade. Tá? Então, é só falando que esse compartilhamento de elementos poliédricos acaba sendo uma função da valência e do número de coordenação. Tá? A quinta e última regra de Pauling é o princípio da parcimônia. Tá? E ele diz que o número de constituintes diferentes em um cristal tende a ser pequeno, pois existem poucos tipos diferentes de sítios catiônicos e aniônicos que os elementos podem ingressar na estrutura. Isso porque constituintes se refere a sítios cristalográficos, tá? E não íons, não elementos. Tá? Então, pode haver 2 ou 3 tipos de poliedros, tá? Tetraédricos ou octaedros, mas não haverá muito mais diferentes disso. Tá? Vou pegar aqui o exemplo, tá? Uma estrutura de um anfibólio, a gente vai entender melhor o que é isso mais para frente, tá? Mas a gente está vendo aqui os sítios tetraédricos
marcados aqui por T1 e T2, tá? Como eles têm o sítio, o átomo apical, ele está voltado para cima ou para baixo, tá? Por isso que eles são classificados aqui como T1 ou T2 diferentes, eles vão ter orientações diferentes, tá? A mesma coisa aqui, M1, M2 e M3, que são os sítios octaédricos, tá? Eles vão ter tamanhos do octaedros diferentes, mas não deixa de ser um octaedro, tá? O M4, ele é um cúbico distorcido, tá? Então, ele é um cubo torto. Aí tem aqui a coordenação irregular, tá? Que é a maior delas, né? Um sítio cristalográfico aqui anômalo, tá? Um cubo, provavelmente um cubo, né? E aqui a posição ocupada pela hidroxila, tá? Que também é um sítio octaédrico, tá? Que pode ser aqui substituído pelo cloro e pelo flúor. Mas vejam então que o número de sítios cristalográficos, tá? É muito limitado, porque os tipos de poliedros que podem ser empilhados para manter aqui a estrutura, a simetria, a estabilidade do mineral é muito baixo. A gente tem a coordenação irregular, o sítio tetraédrico, o sítio octaédrico, o cúbico distorcido e a hidroxila. Então, a gente tem 5 posições em que os elementos podem estar inseridos dentro da estrutura do mineral. Dentro desses sítios, né, qual elemento vai estar ocupando esse sítio, a gente pode ter aí uma gama um pouco maior de elementos, mas ele é considerado como o mesmo constituinte. Então, vejam aí, né, que um anfibólio, apesar de poder ter uma fórmula química complexa, tá? Porque todos esses elementos aqui vão estar presentes na fórmula química do mineral, mas ele só tem aí 5 constituintes, tá? Então, acaba facilitando o estudo, facilitando a análise e o entendimento da estrutura cristalina, tá? E aí a gente vê que a estrutura cristalina é um dos fatores que condicionam as substituições catiônicas em um mineral. E é esse o tema do próximo módulo, né? Como que são feitas essas substituições, quando que elas são possíveis.